Todos os dias nós enfrentamos dilemas, dificuldades, tentações em nossas vidas. Isso faz parte da jornada cristã. Quando queremos agradar ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, nós passamos por circunstâncias, por situações em que nossa fé ela é testada, onde que nós somos tentados muitas vezes pelo próprio inimigo para que caiamos do nosso relacionamento com Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos oferece um paradigma, um exemplo muito importante a respeito de como lidar com as tentações. É o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse vídeo, nós queremos falar sobre o exemplo de Jesus ao lidar com as tentações. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, nos relatam sobre como Jesus lidou com 3 tentações que o diabo ofertou a ele, e essas formas como Jesus lidou servem de exemplos para nós, para que nós possamos lidar de maneira sábia e santa em meio às tentações que sofremos em nosso dia a dia. Então, quero levar você para a leitura. Nós não vamos ler o texto completo, porque ele é longo, mas o texto de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, nos mostram sobre essas tentações, nos falam sobre essas tentações que Jesus sofreu. O texto começa narrando que Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só aqui nós já temos uma lição importante da soberania de Deus, inclusive em meio às dificuldades que nós sofremos e tentações que sofremos. O Espírito Santo conduziu Jesus, o que significa que Deus não está ausente quando somos tentados. Pelo contrário, ele nos dá forças para lidar com essas tentações. Então note isso e vamos ver agora, a partir dos próximos versículos, como Jesus lidou com cada uma das 3 tentações. Quais eram essas tentações e como Jesus lidou com elas. A primeira começa a partir do versículo 3, versículos 3 e 4, que narram o seguinte. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a primeira tentação que o diabo oferece, apresenta a Jesus. Ele começa falando se você é o filho de Deus, e aqui não necessariamente é uma dúvida a respeito da filiação de Jesus, que Jesus é o filho de Deus, mas é mais uma provocação do tipo, já que você é o filho de Deus, já que você tem poder e autoridade, tá vendo essas pedras aqui no deserto? Jesus estava 40 dias em jejum, com fome, é o que o texto destaca. Tá vendo essas pedras? Manda que elas se transformem em pães, para que você se alimente. Jesus responde, e ele vai fazer isso nas 3 tentações, citando as Escrituras, citando o livro de Deuteronômio. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nessa primeira tentação, afirmando que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante que o contexto dessa citação lá em Deuteronômio é quando o próprio povo de Israel está no deserto e depende de Deus para prover o alimento necessário. O maná, o pão que vem dos céus, que dá o alimento para o povo. Eles são dependentes de Deus para a provisão necessária. Dessa forma, o que Jesus está fazendo ao citar esse texto e ao negar a tentação do inimigo é mostrar que ele não vai utilizar a sua autoridade, seu poder como filho de Deus, para fazer as coisas de maneira independente do Pai. Pelo contrário, ele vai depender de Deus, depender do Pai, para receber a provisão no momento adequado. Ele está num período de tentação e ele está na dependência de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a sermos independentes de Deus, a querer fazer as coisas pela nossa própria força, do nosso jeito, com a nossa sabedoria. Aqui Jesus nos mostra que nós precisamos ser dependentes. Depender de Deus em meio aos momentos de aflição, de tentação, é fundamental para que possamos vencer essas tentações. Essa é a primeira lição, a lição da primeira tentação. A segunda tentação, os versículos 5 a 7, dizem o seguinte: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, essa segunda tentação, o diabo usa também as Escrituras. Ele cita um salmo, Salmo 91,
para falar para Jesus: já que você é o Filho de Deus, se jogue daqui do lugar mais alto do templo, porque o Senhor vai te proteger, vai enviar os seus anjos, Deus vai enviar os seus anjos para te proteger. Jesus novamente responde com uma citação de Deuteronômio, agora no capítulo 6, onde ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, aludindo à história do povo no deserto, do povo de Israel no deserto, onde provocaram o Senhor, tentaram ao Senhor, pedindo água ali, reclamando da provisão de Deus. Novamente, o Senhor Jesus Cristo diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O que isso significa? Jesus não precisa provar Deus, o Pai. Ele não precisa falar assim: bom, já que eu sou filho de Deus, se Deus realmente me ama, ele vai fazer isso. O Senhor Jesus Cristo conhece plenamente o caráter do Pai. Ele não precisa provar, ele não precisa colocar o Senhor à prova, como muitas palavras dizem, para testar a sua fidelidade, o seu caráter, a sua bondade. Jesus Cristo conhece muito bem o Pai. Ele é um com o Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. E ele conhece o Pai que tem o caráter como o seu. Então ele não duvida, ele não testa, ele não tenta o Senhor. Da mesma forma, muitas vezes nós somos tentados a isso. Somos tentados a pensar: será que Deus realmente me ama? Por que Ele está permitindo isso na minha vida? Ou se Deus me amar de verdade, Ele vai me dar isso. É quase um teste do caráter de Deus. Deus não tem que provar o seu caráter para nós. Seu caráter é imaculado, é perfeito, é santo. Nós não podemos testar, colocar Deus à prova. E é isso que Jesus nos ensina nesse segundo exemplo de como resistiu à tentação. O terceiro e último, versículo 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O terceiro teste aqui, a terceira tentação, é a tentação da idolatria. O diabo leva Jesus a um lugar muito alto e mostra para ele os reinos do mundo. E é interessante porque em Mateus, Jesus é apresentado como rei, como filho de Davi, como filho de Abraão, como o rei Messias prometido. E aqui o diabo oferece para ele: olha, tá vendo? Você pode reinar, olha aqui os reinos, olha aqui a glória desse mundo. Você não precisa ir por sofrimento da cruz. Você pode ter autoridade e domínio sem necessitar passar pelo sofrimento. É só você se prostrar e me adorar. A tentação do benefício, de trocar a lealdade ao Pai pelo benefício instantâneo e imediato, é o que está acontecendo aqui nessa situação. Mas novamente Jesus cita o livro de Deuteronômio e diz: somente o Senhor deve ser adorado. Nós não podemos trocar nossa lealdade a Deus por aparentes benefícios temporários e imediatos. Jesus nos ensina que o mais importante é a adoração ao Senhor, é a lealdade a Ele. Com isso, Jesus nos dá 3 modelos, 3 exemplos de como lidar com as tentações. Seja a tentação da independência, de ser independente de Deus, ou de testar, duvidar do caráter de Deus, ou até mesmo de não ser leal ao Senhor buscando benefícios próprios, pessoais, egoístas. O Senhor Jesus Cristo nos dá um modelo de como resistir às tentações, sendo alimentado constantemente da palavra, citando a palavra, lembrando a palavra e tendo uma lealdade absoluta ao Pai. Que Deus te abençoe nessa luta contra as tentações. Até a próxima.